Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. Hoje tem a presença do Lucas. Antes de passar a palavra para ele, vou fazer uma breve apresentação. Lucas Sávio, sócio do Decon Advogados e do Security Hub, mestre e bacharel em Direito pela UFMG, formação complementar pela Universidade de Buenos Aires, Argentina, LLM em International Commercial Law and Dispute Resolution pela Swiss International Law School, marido da Letícia, motociclista e estudante de logosofia. Seja muito bem-vindo, Lucas. E temos uma grande curiosidade hoje, no dia que estamos gravando aqui agora. É aniversário do Lucas, então o meu presente para ele vai ser no final, ele vai ganhar uma caneca aqui. Agradeço. Então tô muito feliz e honrado de te receber numa data tão importante, que é o aniversário de cada um de nós, é uma data simbólica. Então obrigado por ter aceito o convite no seu aniversário. Eu que agradeço. Na verdade, fazer esse podcast hoje, estar aqui com você já é um grande presente, assim. Então, eu tô muito honrado e muito grato por poder viver esse dia de uma forma que é diferente do que acontece no dia a dia. Então, para mim, novos ciclos são sempre muito importantes, assim. Eu entendo que a cada novo dia a gente tem uma nova oportunidade. E quando a gente faz aniversário, a reflexão sobre esse novo ciclo, o que a gente quer construir, o que a gente quer fazer nesse novo ano que se inicia é muito forte. E iniciar podendo conversar com você e recordar um pouco de como que foi a trajetória até então e ver algumas questões para o futuro também é algo que vai encaixar perfeitamente com o dia de hoje. Muito legal, eu acredito muito nisso. Inclusive eu também faço aniversário essa semana, né? Só que na quinta. E eu concordo que a gente sempre pensa, né? A gente olha um pouco para trás, reflete, olha para frente, pensa no futuro. E muito bacana ter você aqui hoje. É o primeiro advogado que eu recebo aqui no Business Talks. Eu queria que você começasse contando um pouco para a gente da sua história de vida, um pouco do que te levou a seguir essa carreira jurídica, né? E virar sócio de um escritório. Conta um pouco para a gente dessa origem. Perfeito, vamos lá. Eu vou começar primeiro falando sobre a questão da escolha do curso, assim, porque eu entendo que ela é interessante até para que algumas pessoas possam refletir sobre como que essas questões vão acontecendo na nossa vida e como que a gente pode escolher mudar o rumo. E depois eu quero voltar um pouquinho atrás, assim, para contar algo mais voltado para a infância, que vai responder a questão do abrir o escritório. Por que ter o próprio escritório? Por que ser sócio de um escritório de advocacia? Mas meu vestibular não foi para o direito. Meu vestibular foi para comunicação social. Olha. E eu fiz 3 períodos de comunicação na UFMG e depois eu pedi reopção para o direito. E foi interessante, assim, que na época que eu escolhi fazer comunicação, foi algo que eu entendia que ia ser super interessante, eu entendia que existia ali alguma relação com as coisas que eu queria viver. Ao mesmo tempo, eu não tinha tanta certeza assim. E eu me recordo que quando eu estava ali para fazer o vestibular e tudo mais, tinha aquelas questões de teste vocacional, aquilo ali, e aí, para onde é que você vai? E aí o meu teste foi basicamente assim, faça o que você quiser. Foi algo que não me ajudou em nada, na verdade, com relação à escolha. Porque era como se eu pudesse escolher qualquer área que, com dedicação, eu poderia ir bem naquela área ali. E aí eu gostava de algumas questões... Para isso nem precisava de ter feito teste. Exatamente, não ajudou tanto. E aí eu resolvi fazer comunicação, entrei para o curso. Na época que eu entrei, assim, eu entendia que eu queria ir para o lado da publicidade, que eu queria trabalhar com isso. Depois, o curso de comunicação social na UFMG, pelo menos nessa época, ela era interessante porque abria um leque muito grande. Você podia ir fazendo coisas desde o início e eu fui experimentando. Eu não esperei formar para experimentar a prática. Desde o primeiro período, eu já fui procurando entender o que seria mais à frente.
E aí eu fui vendo que, primeiro não era publicidade, talvez ia ser jornalismo, eu fui vivendo algumas coisas no jornalismo. Depois eu fui entendendo que eu gostava das coisas prontas. Eu gostava de ler uma boa revista, por exemplo, eu gostava de ver um bom jornal, eu gostava de ver alguma peça publicitária pronta, mas eu não gostava tanto do processo, assim. E aí eu comecei a olhar para as possibilidades e eu entendi que eu poderia ir para a carreira de diplomacia. E assim, para ser diplomata você pode fazer qualquer curso, mas o curso que eu entendi que tinha uma possibilidade maior para eu poder seguir nessa carreira era o direito, e aí por isso que eu fui para o direito. Na época eu não pensava em ser advogado, na época eu não tinha essa pretensão. E aí eu fui querendo ser diplomata. E aí eu tinha o meu plano todo certinho ali de como é que ia ser, eu entendia que assim, no direito eu ia estudar muita coisa que ia cair no concurso mais à frente, que é um concurso dificílimo, né? O mais difícil que tem, na verdade. E fui construindo a trajetória dentro do direito muito pensando nisso, muito pensando no direito internacional, inclusive, assim. Essa formação que você mencionou, por exemplo, na Argentina, foi um intercâmbio que eu fiz, e lá na Argentina, em Buenos Aires, eu estudei muito dessas questões que eu entendia que seriam muito benéficas para mim, para essa carreira de diplomata mais à frente. Só que ali na Argentina eu entendi que, na verdade, né, apesar de eu gostar muito de conhecer outras culturas, de viver em outros países, de gostar de todas as matérias, né, que cairiam ali no concurso, e depois eu imaginar que mais à frente seria super interessante, eu entendi que eu não queria morar longe da minha família. Eu entendi que eu não queria que meus filhos ficassem pipocando de um lugar para o outro, assim. Eu entendi que eu precisava estar perto de algumas questões que são muito importantes para mim. E uma delas é a Fundação Logosófica que você mencionou na minha apresentação. E aí eu vi que não era isso, que eu não queria ser diplomata. E aí eu comecei a olhar e ver que tinha um caminho super interessante no direito, que era o de trabalhar como advogado propriamente, né? Porque eu entrei com aquele pensamento de fazer um concurso. Sim. E esse era um pensamento que estava em vários familiares, assim, né? De que eu poderia fazer esse concurso, mas eu poderia também fazer outros concursos. E que esse seria um caminho interessante, um caminho de estabilidade, um caminho de menos surpresas, né? Ao longo da vida. Ainda que você tenha um período ali até que você passe no concurso que é super complexo, né? É um período bem desafiador. Mas aí eu vi que a advocacia existia e eu falei, eu vou viver isso. E aí eu fui fazer estágio com as questões que eu gostava, me desenvolvi bastante. E mais à frente eu entendi que esse era o caminho efetivamente, assim. Então, na verdade, eu fui me descobrindo como advogado ao longo do tempo e fui gostando dessa construção que foi sendo feita. Então, não é nenhum sonho de criança. Se você me pergunta de sonho de criança, por exemplo, eu diria que era ser veterinário, para eu poder cuidar da fazenda do meu avô, assim. Oh, que legal. Então, eu adorava ir para a fazenda no final de semana e, assim, aquilo ali eu entendia que ia ser minha vida. E aí, depois eu mudei de cidade, tudo isso acabou ficando mais longe da minha realidade, mas na infância eu via mais por aí. E eu falei que eu queria voltar na infância, né, na resposta. Eu vejo que isso tinha muito mais a ver com a minha ligação com o meu avô. E isso casa muito depois com a questão de empreender, assim, né? Porque eu sempre admirei muito a trajetória que ele construiu na vida, assim, né? Ele foi daquelas pessoas que é um verdadeiro self-made man mesmo, assim. Ele é do norte de Minas, ele não gostava de estudar. Chegou num determinado momento, assim, que ele estava aprontando demais. O pai dele mandou ele para Belo Horizonte, assim, ele tinha 13 anos de idade, assim. Olha. E aí ele veio para cá, assim, ó, não quer estudar, então vai lá trabalhar, vai arrumar alguma coisa para fazer. E, assim, é lógico que ele de longe estava olhando tudo, né? Mandou para ele ficar, né? tinha amigos muito próximos vendo tudo que estava acontecendo e dando um apoio, mas meu avô mesmo não sabia disso, assim. E aí foi interessante que meu bisavô, ele tinha muitos... Ele era político e ele tinha muitas pessoas aqui que eram importantes, que ele queria de alguma forma agradar e tudo mais. E aí teve uma vez que ele mandou um saco de limões pro meu avô, assim, mas que era para ele poder entregar para as pessoas, assim. E aí ele não entregou para ninguém, ele vendeu os limões. E aí ele viu que ele podia fazer dinheiro. Ele vendeu todos os limões e aí ele já chegou e pediu demissão para esse amigo, né, do meu bisavô que o tinha contratado para que ele pudesse sobreviver aqui. Era uma loja de roupa, assim. Ele foi e pediu demissão e falou, não, eu vou fazer a minha loja. Eu consigo fazer o que você
você faz hoje, E assim. ele teve muito lucro, porque ele não pagou nada pelos limões. Exatamente, muito lucro. E aí daquilo ele comprou meias, aí começou a vender as meias, aí daí ele abriu uma lojinha pequenininha, depois abriu outras lojas. Num determinado momento, ele foi pro Pará, foi empreender lá no Pará, na região de Carajás, que estava começando ali, e fez a vida lá, assim. Então, quando eu nasci, ele tinha loja e tudo mais, mas ele também gostava muito dessa questão da fazenda. E eu vi aquilo ali como uma consequência dessa trajetória toda, assim, né? E eu sempre admirei muito essa questão dele conseguir fazer algo a partir do nada, praticamente, né? E então, na hora que eu percebi mais à frente que eu poderia empreender no direito, esse exemplo dele me fortaleceu muito. Apesar de que, ironicamente, ele era um dos que me apoiava para fazer concurso. Ele sabe, né, quais são as dores, né, de um empreendedor. Ele sabe que não é simples viver essa vida. Ao mesmo tempo, é algo que é muito, muito interessante, porque até casa com questões que eu vejo na logosofia, por exemplo, né? Na logosofia a gente estuda muito sobre bastar a si mesmo. E é lógico que dá para bastar a si mesmo sendo empregado, não é essa questão, assim. Mas eu via no empreendedorismo uma possibilidade muito grande de viver experiências que eu não viveria se eu não me colocasse a empreender efetivamente. Então, essas questões todas, elas foram se casando de alguma forma para que eu resolvesse, num determinado momento, abrir o escritório. E a abertura do escritório foi muito relacionada a olhar para o mercado e não achar aquilo que eu realmente queria fazer, não achar aquilo que eu entendia que poderia ser um escritório de advocacia. Então, assim, respondendo a pergunta para poder chegar nesse ponto, tem a ver com todos esses elementos. Não, muito legal. Meu pai tem um amigo de infância que virou diplomata lá atrás. E quando eu era criança, adolescente, eu lembro que eu convivia em alguns momentos com eles. E por um tempo eu tinha sonho de ser diplomata também, que era algo que me brilhava os olhos, né? Morar assim em vários países do mundo. Sim. E eu lembro que tem até um cursinho famoso que chama Clio, né? Eu Sim. acho. Que é um grande preparatório, né? Para Aham. isso. Tem que estudar francês, né? Na época era... Pensando em línguas, né? Caía português, logicamente, caía inglês, espanhol e mais uma língua, que poderia ser o francês, assim, mas entendi. teria outras possibilidades. Eu iria por essa linha também. Mas eu acabei não seguindo, rapidamente também entrei por empreendedorismo. E seu avô, ele já faleceu? Não. Ele ainda é vivo? Sim. Quantos anos que ele tem? Ele vai fazer agora... Eu sou Mais meio ou ruim de menos. conta, mas eu acho que vai Uns fazer 90? 88. Olha, que bacana. É. E ele tá na região de Carajás ou tá Ainda aqui? tá aí na região de Carajás. Ele, na verdade, assim, é super interessante, porque ele viu a cidade nascer, né? Assim, ele Sim. viu todo Até o hoje projeto tem muita começar. oportunidade lá que Sim. eu vejo pessoas falando. Exatamente, assim. Então, lá, ele é conhecido, né? Lá as pessoas sabem quem ele é e tudo mais. E ele se sente muito livre lá. Então, toda vez que ele vem pra cá, ele fica louco pra voltar. Então, ainda que a gente quisesse, né, que ele e minha avó ficassem aqui pra ficar mais perto da família e tudo, lá é que eles têm o lugar deles, lá é que eles se encontraram efetivamente. Então, faz super sentido, né? Eu acho que bacana. eu entendo que eles vivem melhor lá do que eles viveriam aqui presos em algum lugar, sem ter a liberdade que eles têm lá. Não, muito bacana. Agora, voltando na parte acadêmica, né? Quando você estudou lá na Argentina, o que você aprendeu tanto com os argentinos quanto nesse curso que você traz e trouxe, né, para a realidade, tanto empresarial, né, dentro da advocacia que você atua? Você lembra de insights? Porque é lógico que tem uma parte do direito que é o internacional e tem a parte que é o local, né, que nem tudo se aplica. Sim. Mas fala um pouco dessa experiência que você teve lá. Vamos lá. Quando eu fui para a Argentina, eu fui fazer um período da faculdade lá. Então, era o equivalente ao 7º período. Então, o que eu fiz? Isso é algo que eu gostaria muito de fazer, assim. Na verdade, eu só fui para o UFMG porque eu sabia que num determinado momento eu ia poder fazer intercâmbio, assim. Essa era a questão que eu mais queria realizar ali dentro
dentro da faculdade. Tanto que esse intercâmbio que eu fiz, ele era um que chamava Escala Estudantil, que eu nem sei se é um programa que ainda está ativo, assim, mas ele era um programa do Mercosul. E era um programa interessante porque a universidade que te recebia tinha que pagar sua moradia, alimentação. Então, assim, isso fazia com que fosse muito mais possível. É tipo Ciências Sem Fronteiras tipo né? Ciências Sem Fronteiras. O que ele foi ali mais pra frente, assim, né? Porque o Ciências Sem Fronteiras, no início, ele pegou os programas que já existiam, né? Então, os programas anteriores, nem todos tinham essa benesse, assim. Então, eu fui para lá e eu lembro que eu ficava ligando na pró-reitoria que cuidava disso dentro da universidade, falando assim, e aí, vai ter vaga em Buenos Aires? Eu quero ir para Buenos Aires e tudo e tal. Eu sabia as datas que os reitores iam se encontrar e tudo mais para poder sair, e aí saiu a vaga. E aí foi muito interessante que eu só consegui ir porque antes eu tinha estudado espanhol há muito tempo. Então, eu já tinha diploma C2 de espanhol, assim, o nível mais alto, né? Então, eu já dava aula de espanhol e tudo mais. Então, isso foi o diferencial para eu poder viajar, para eu poder estar lá. E eu aproveitei para poder fazer todas as disciplinas que eu fiz, elas ou eu não veria aqui no Brasil, porque não estava na grade da UFMG, ou eu veria mais para frente. Então, uma das que eu veria mais para frente era o direito internacional privado, que foi quando eu entendi que o direito internacional, ele não está só na relação entre países, né? Eu já tinha estudado direito internacional público e era o que me interessava muito em razão desse desejo em ser diplomata. E lá eu fui ver como que o direito internacional se aplica nas relações entre pessoas, entre empresas que estão em mais de um país, em mais de um estado. Isso foi super interessante, porque quando eu voltei, eu busquei justamente um escritório que tinha fama de trabalhar com essas questões de direito internacional privado. Então, eu já voltei com o currículo embaixo do braço, batendo na porta e falando que eu queria falar com o sócio que era dono do escritório. Foi super interessante que eu cheguei sem ser avisado, né? Assim, eu não tinha marcado nada, sem ser apresentado. E aí a secretária foi muito gentil comigo, falou assim, olha, mas você marcou um horário com o doutor fulano de tal? Eu falei, não marquei não, mas eu queria falar com ele, assim, eu quero fazer estágio aqui. Confiança não faltava ali. Exatamente. E ela falou, olha, você trouxe seu currículo? Eu não trouxe, então deixa aqui comigo que eu vou conversar com ele, qualquer coisa a gente volta a falar com você. E aí, 2 dias depois, uma das sócias do escritório me chamou para uma entrevista para uma vaga que ela falou que estava aberta, mas que eu não vi anúncio em lugar nenhum, assim. Então, eu imagino que a minha iniciativa de ter ido lá gerou essa oportunidade. Então, essa foi uma das questões. E aí eu comecei a trabalhar com isso, tanto que depois no mestrado, eu me enveredei para o mundo do direito internacional privado. Então, foi essa uma das questões que eu entendi que havia um espaço grande para trabalhar isso no Brasil, especialmente em Belo Horizonte, e eu resolvi, por um bom tempo, me dedicar para essas questões. E algo que eu aprendi muito lá na Argentina foi sobre um conceito, na verdade. E esse conceito eu acabei aprendendo com a experiência inteira, que foi sobre o conceito de gratidão, na verdade. Eu entendi, né, nessa experiência o que era efetivamente esse sentimento. Porque é como se, num bom período da minha vida, assim, né, quando você é criança, você é ensinado nesse sentido, né, a falar assim, fala muito obrigado, você ganhou alguma coisa, agradece e tal, não sei o quê. E aquilo ali, eu não entendi exatamente o que era, sabe? E aí, na Argentina, foi que eu entendi que a gratidão, ela tem a ver com reconhecer todo o bem que você recebeu. E ao reconhecer esse bem, esse sentimento, ele aflora, assim. E aí, eu mencionei essa questão, por exemplo, de eu ter estudado espanhol, né? E aí, num determinado momento, eu me vi falando em espanhol com pessoas que eu não conhecia antes, vivendo experiências ali que eu não viveria, se não fossem várias outras pessoas que me apoiaram ao longo do tempo para eu estar ali naquele momento. E aí eu senti, né, efetivamente uma gratidão muito grande pela minha família, pelo meu avô em especial, assim, que ele que me incentivou e custeou, por exemplo, o curso de espanhol quando eu quis fazer o curso. Meus pais que, enfim,
tiveram que lutar para que eu tivesse ali também. Então, eu fui identificando essas questões e essa é uma das principais questões que eu tiro da experiência do intercâmbio. E ter aprendido sobre isso, por exemplo, me ajudou a mudar de caminho, assim, porque eu falei assim, eu não quero ficar longe dessas pessoas por tanto tempo da minha vida, assim, eu não quero simplesmente vê-las nas férias ou em algum momento, assim, e morar super longe, Não né? quero ser estranho, né? Exatamente. Então, a própria decisão de mudar o rumo daquilo que eu estava traçando tem a ver com essa compreensão. E umas outras questões, né? Eu vi o tanto que o ensino pode ser diferente. E o tanto que as escolhas, elas podem ser distintas daquilo que a gente vê aqui no Brasil. Então, algo que me chamou muita atenção lá é que isso é uma tradição que vem se perdendo, né? E se justifica, mas é o trote, né? Então, antes isso era muito forte, né? De você entrar na faculdade e ter um trote ali, né? Então, todo mundo ia ali jogar tinta, não sei, e rabiscar e tudo mais, e fazer várias outras questões. Quando entra na faculdade. Lá, o trote é quando você sai da faculdade. E por quê? Porque é muito mais difícil sair da faculdade do que entrar na faculdade. Exatamente. Então, eu via que aqui no Brasil, por exemplo, pelo menos pensando no curso de Direito, seria hipocrisia minha falar que o curso de Direito é um curso super difícil, porque ele não é tão difícil. Ele é um curso que, se você fizer o básico, você vai conseguir, assim, você vai chegar no final dele, assim. É lógico que se você quiser se dedicar e fazer um curso que não é só para que você tenha algo ali no seu currículo, ele vai ser mais difícil. Se você quiser aproveitar as várias oportunidades que você tem durante a sua formação, de grupos de estudos, de mentoria, de várias outras questões de extensão e tudo mais, ele se torna mais complexo e mais interessante. Mas lá não. Aqui você, assim, enfim, vive 5 anos e se forma. Lá tinha gente que estava no 8º ano de curso, no curso de Direito. Eu falo assim, mas como assim? Isso eu vejo na engenharia no Brasil, assim, né? Eu tenho amigos que, enfim, passaram muitos anos na faculdade porque não conseguiam passar em cálculo, por exemplo. Mas no Direito tem, e era super normal, assim, isso lá. Então, e lá eles tinham uma formação que era muito distinta também. Você entrava, fazia uma formação básica e depois já podia se enveredar para alguns ramos do direito e se especializar nesses ramos. Legal. Já durante a graduação. Então, assim, poxa, se você não vai ser alguém que, por exemplo, quer trabalhar com direito penal, você não precisa saber tudo, você precisa saber o básico do penal, para você se virar em algumas questões, assim, saber como que a legislação funciona, como que é o sistema. Mas você não precisa aprofundar naquilo ali. Ou no trabalhista, Exatamente. Né? E aí isso te dá tempo para poder fazer outras disciplinas e aprofundar de uma maneira que você não poderia, que foi justamente o que eu aproveitei lá. Como eu tinha essa questão do internacional, eu fui fazendo disciplinas mais específicas que não tinham aqui, porque as optativas, né, nessa área eram muito poucas, assim. Então, essa foi uma questão também que eu tirei, assim, que a gente pode fazer essa construção de uma maneira que ela é diferente daquilo que a gente está acostumado. Não, muito bacana. O argentino, ele se sente meio europeu, né? Assim, até a arquitetura local tem aquela pegada europeia, né? Eu imagino que deve ser uma experiência interessante. Eu sei de muitos brasileiros que vão estudar medicina lá, né? Pelo custo. Aqui no Brasil, e lá parece que tem uma universidade pública que eu acho que o acesso é mais fácil, Exato. Né? Exatamente. É porque o acesso na universidade pública lá, ele é franqueado para todo mundo que queira, assim. É um processo muito simples. Então, assim, eu não quero ser simplista ao ponto de dizer que é só fazer a matrícula, mas é praticamente isso, assim, sabe? Então, na hora que entra, que você começa a ter essa seleção, né? Então, o funil lá, exatamente, o funil lá é o próprio curso, não é o vestibular em si, ou o Enem, igual a gente tem hoje. Entendi. Então, tem muito disso, assim. E a formação é uma formação sólida, é uma formação muito boa. Eu imagino que tenham bons professores. Minha professora de espanhol, atualmente, ela é uma brasileira estudante de medicina na Argentina. E aí ela que me dá aula de espanhol para eu chegar no seu nível de espanhol, entendeu? Agora, e aí você voltou pro Brasil, teve
essa entrevista, né, para essa vaga, Sim. que não existia, mas criaram lá diante da sua iniciativa. E aí você começou a trabalhar nesse escritório? Eu comecei a trabalhar nesse escritório, eu fiz estágio lá por um tempo, depois eu fui para um segundo escritório, também fazendo estágio. Foi um escritório, esse segundo foi muito importante para mim, porque assim, ele é um escritório que estava começando. Uhum. Então eu saí de um escritório que já estava consolidado e fui ver o que era a realidade de começar um escritório. Uhum. E eu sou muito grato As por essa dificuldades, né? oportunidade, assim, porque eu estava do lado dos dois sócios que estavam fundando o escritório, Uhum. eram eles e eu, assim. Uhum. Eles já tinham começado e logo depois a sócia desse escritório me chamou para poder ir para lá. E foi ótima a experiência, assim. De lá, eu fui para um escritório no finalzinho do curso, que foi o escritório pelo qual fui contratado quando eu me formei. E eu fiquei nesse escritório mais alguns anos, antes de abrir o Decom. Então, foi uma formação que eu entendo que me ajudou bastante a entender. Esse outro escritório que eu fui, esse terceiro escritório, ele já era também um escritório maior, que já tinha um tempo de história, já tinha as estruturas todas bem montadas. Então, eu pude viver essa experiência de uma maneira que me fizesse refletir sobre aquilo que eu queria ter. E te preparar, né? De certa forma, né? Exatamente. E nesse escritório eu tive uma oportunidade que foi super interessante, que foi a de ser secondee numa empresa. Esse é o nome bonito que o pessoal do direito dá para terceirização, assim. Então, os escritórios, eles têm essas possibilidades de secondment, que é justamente a de pegar um dos advogados, que é da estrutura do escritório ali, que é de uma das equipes, e alocar esse advogado dentro da estrutura do cliente, assim. Então, você passa, inclusive, a trabalhar presencialmente na sede do cliente, por aí vai. E eu vivi uma experiência, assim, que foi uma experiência de pouco mais de um ano dentro dessa empresa, vivendo junto ali com o pessoal que trabalha com a parte de suprimentos. Eu estava ligado ao time de jurídico, mas era como se eu fosse o representante do jurídico nos suprimentos para poder fazer com que toda uma série de contratos que eles precisavam finalizar, né, para cumprir com uma determinada meta que essa empresa tinha, fossem feitos. E viver a dinâmica do time de suprimentos foi super interessante para eu poder entender mais sobre a própria dinâmica de uma empresa em si. Né? Entender o que é uma empresa, entender como que cada departamento se relaciona um com o outro, entender que existem interesses que são dos departamentos que você precisa de alguma forma equalizar, entender a velocidade que é necessária para que um negócio ele ande efetivamente, entender por que o jurídico é odiado por todas os outros times, assim. Então, foi uma experiência muito interessante para poder saber o que é uma empresa e como que uma empresa funciona efetivamente, assim. Então, é algo que também ajudou muito a pensar nessa questão do que seria, do que é hoje o Decom. O Decom. Agora, eu imagino que a parte do direito internacional, pelo menos na minha visão, é um mercado um pouco restrito, né? Talvez as multinacionais, naturalmente. Sim. Mas eu imagino que seja um nicho, né, dentro do mercado do direito no Brasil. Mas, além da parte internacional, a Decom atua no empresarial? Quais são as áreas e o que você considera que o Decom tem de diferencial frente a outros escritórios, assim? Vamos lá. O escritório, ele nasceu de insatisfações, para ser muito sincero, assim. Tanto eu quanto o Marcos, que fomos os dois que iniciamos, e logo depois a gente também... hoje a gente tem mais sócios, né? Hoje somos eu, Marcos, Vitor, Henrique e Thiago. São 5 sócios. E todos tivemos experiências anteriores que nos mostraram que a forma tradicional de fazer direito não é a forma que a gente gostaria de atuar. Então, qual que é a primeira insatisfação que a gente tinha? A gente tinha uma insatisfação muito grande com a maneira como os escritórios normalmente se enxergam. Então, normalmente, é lógico que essa é uma realidade que ela tem mudado, o advogado ele se vê como um prestador de serviços. Ele se vê como alguém que vai resolver um determinado problema
e ele está sendo pago só para aquilo ali. A gente via muito espaço para que existisse realmente uma geração de valor para os clientes a partir do momento que a gente compreendesse mais sobre negócios, a gente compreendesse mais sobre qual que é o dia a dia do cliente, qual que é o mercado em que aquele cliente atua, e com esse aprofundamento a gente se tornasse um parceiro de negócio efetivo, para não ser um mero entregador de contratos ou um mero fazedor de petições, assim, né? Mais profundo e menos superficial na relação. Exatamente. E essa profundidade, essa compreensão de mercado, é lógico que ela vai existir num escritório que atende um cliente há muitos anos, há muito tempo, né? É lógico que o escritório vai adquirindo isso ao longo do tempo. Mas para contratos mais recentes, assim, era algo que era muito a toque de caixa, assim, sabe? Então, a gente via que tinha essa possibilidade de aprofundamento. Uma outra questão que a gente via muito, que gerava insatisfação, era o fato de que, normalmente, ao se ver como um prestador de serviços, o escritório ele não se vê como uma empresa, efetivamente. Isso muda muita coisa, porque isso muda as prioridades que existem, isso muda a forma de trabalhar internamente, isso muda até o ritmo com que aquela empresa, né, que para mim o escritório é uma empresa, ela pode crescer. Então, essa visão dessa instituição, dessa busca por criar algo novo, né, como sendo uma empresa, também é algo que foi muito importante assim, para essa formação. Isso fez com que várias escolhas elas fossem tomadas desde o início. E uma delas, que também tem a ver com insatisfações, tem a ver com a cultura que a gente queria ter. Normalmente, né, qualquer instituição, ela vai ter sua cultura, né? Sim. Assim, a cultura ela vai ser formada pelas pessoas, né? Pelo que as pessoas pensam ali, e por como elas enxergam tudo que elas estão vivendo, né? Então, as pequenas atitudes vão mostrando qual que é a cultura. Em especial, aquilo que se fala no cafezinho ali, né? Isso tem muito a ver com a cultura do local. E quando você não coloca a mão na cultura, infelizmente, uma tendência negativa do ser humano, ela começa a aparecer muito mais. Então, em vários lugares, a cultura é o quê? É de reclamação, de pessimismo. É uma cultura que foca muito no negativo do que está acontecendo ali. E a gente via isso acontecendo em vários lugares, assim, por uma ausência de colocar a mão nisso. Então, essa sempre foi uma ocupação nossa, desde o início do escritório, que era de que a gente tivesse uma cultura sólida e uma cultura que fosse tanto, por um lado, ótima para as pessoas que trabalham com a gente, e, em primeiro lugar, para que elas se sintam bem ali, e a partir disso, que a gente possa gerar algo ótimo para os nossos clientes. Uma experiência que é uma experiência que não é comum quando se trata de atendimento por um escritório de advocacia. Então, esse foco na cultura e na experiência que a gente gera para os nossos clientes também foi algo que, desde o início, a gente colocou a mão e que hoje a gente tem como algo que é um dos nossos grandes diferenciais. Tem justamente a ver com isso e que junta com o que eu falei no início, assim, né? Então, por exemplo, essa questão de entender o tempo dos negócios, de entender o dinamismo, de entender as necessidades, de entender que o nosso cliente ele vai querer tomar risco, que a gente não está ali para poder ficar barrando negócios, que a gente não está ali para poder ficar impedindo que ele faça alguma coisa, mas que a gente está ali sim para ajudar ele a tomar decisões informadas e decisões que elas são conscientes a partir do momento que você entende quais são as variáveis que estão em jogo ali, é algo que vai juntando tudo que a gente via para o escritório. E algo também que a gente percebia era que existia uma grande possibilidade da gente trabalhar de uma forma muito séria e muito distinta do que acontecia, pensando no mercado de tecnologia e inovação, que foi tá no nosso coração, assim, tá naquilo que a gente nasceu para fazer, assim. Então, a gente via que os escritórios tradicionais, eles perdiam oportunidades com empresas de tecnologia e inovação, em especial em Belo Horizonte, que, assim, é um celeiro de empresas, assim. E perdiam muito isso porque não viam que esses negócios eles tinham necessidades que eram distintas dos negócios tradicionais. Não viam que
ainda que numa startup, quando ela está no início, ela não possa, por exemplo, pagar aquilo que normalmente um cliente grande pode, um cliente tradicional pode, é uma empresa que tem um potencial gigantesco e que, se você souber trabalhar esse início e for um parceiro efetivo, você tem uma chance de começar e crescer com essa empresa de uma forma exponencial. Pegando esse gancho aí, eu até pensei aqui, mas eu não sei se vocês podem abrir isso ou não, mas eu já escutei de outros advogados que quando um cliente, às vezes, não tem a condição financeira, mas ele pode dar um pequeno percentual do negócio, e aí isso chegou a acontecer com vocês? É interessante essa sua pergunta, assim, porque a gente buscou ter outras maneiras de possibilitar isso. A gente buscou entender muito bem quais eram as necessidades de uma empresa nascente e uma forma de fazer com que o pagamento que ela fará para a gente, ou que ela faria para a gente, encaixasse no fluxo que ela tinha. E que a partir disso a gente fosse crescendo junto. Assim. Talvez nas rodadas de investimento, por exemplo. Nas rodadas de investimento é natural, porque o que acontece, né? A partir do momento que a empresa vai crescendo, a necessidade jurídica dela ela vai aumentando. Então, uma rodada de investimento é algo que requer um apoio jurídico muito grande, muito robusto. E essa sim uma fase em que acaba que aquele valor que foi sendo gerado ao longo do tempo, ele é completamente percebido pelo cliente e é natural que ele queira que a gente siga nessa rodada de investimentos. Até porque a gente ajudou a arrumar a casa para que a rodada acontecesse, assim. E aí, na rodada de investimento, logicamente, o valor que vai ser cobrado pelo escritório, ele vai ser mais alto do que o que aconteceu antes. E depois de uma rodada, a necessidade jurídica, ela naturalmente se expande. E com isso, com essa construção toda que já existiu, é natural que o contrato que se tinha com aquela empresa, ele também aumente. E voltando à questão de ter equity, né, das empresas, a gente entende até hoje, e vira e mexe a gente volta nesse assunto e busca saber se a gente está seguindo da melhor maneira, mas a gente entende que esse não é o caminho para o assessor jurídico. E por quê? Porque a gente entende que há um conflito de interesses, né? Numa rodada de investimento, por exemplo, né? Algo que o próprio contrato de investimentos ou o acordo de sócios que vai surgir, né, a partir desse investimento que foi feito, ele ele vai ter que dispor ali sobre todas as regras do relacionamento entre os sócios. Se eu sou um sócio minoritário dentro desse quadro todo, e eu sou também a pessoa que vai dar assessoria para a tomada de decisões com relação ao acordo de sócios, eu vou olhar para a empresa, eu vou olhar para os sócios fundadores, que normalmente são os que nos contrataram primeiro, né? É lógico que depois a relação ela começa com os sócios e ela depois se torna uma relação com a empresa e a gente começa a olhar para a empresa e não mais para os interesses dos sócios em si. Mas eu sou um minoritário ali dentro. Então, na hora de eu aconselhar uma determinada tomada de decisões, qual que é o interesse que eu vou olhar? Eu vou olhar para o meu interesse como minoritário e forçar para que uma determinada cláusula que vai me favorecer num determinado momento esteja ali no contrato? Ou eu vou olhar para o interesse da empresa, que pode ser um interesse que é contrário ao do minoritário? Sim. Então, para não viver... Deixa de ser isento, né? Exatamente. Então, para que a gente seja livre para poder dar o conselho que a gente entende que é o apropriado para aquela empresa, a gente prefere não ter participação societária nas empresas. E assim, é lógico que de um ponto de vista de negócios, a gente perdeu oportunidades de ser sócio de grandes empresas hoje. Mas isso... Você pode citar alguns a liberdade... clientes que vocês assessoraram aqui de Belo Horizonte? Sim, claro. Eu vou contar um pouquinho da história do escritório, que isso é interessante, assim, né? A gente, assim que o escritório nasceu, como qualquer escritório de advocacia, praticamente, né? Você tem várias possibilidades de caminhos que você pode seguir, né? E a gente via que, ainda que a gente quisesse essa questão de tecnologia e inovação, coisas chegavam que não tinham nada a ver com isso, né? E aí, num almoço com um amigo nosso, assim, meu e do Marcos, né? A gente foi
almoçar junto com ele. Ele é advogado também. Alguém que eu sou muito grato por esse conselho e por vários outros, assim. Ele virou pra gente e falou assim, vocês querem isso mesmo de tecnologia e inovação? Vocês querem trabalhar com esse ramo e tudo mais? A gente, sim. Então, conta pro mundo que é isso. Coloquem a bandeira nesse lugar e sigam por esse caminho. Porque depois, se vocês não fizerem isso, o mercado vai dizer o que vocês são. Pode chegar, por exemplo, mais à frente, um banco e oferecer para vocês uma carteira de contencioso de massa daquele banco ali, que vai ser chamativa para um escritório que está começando e, eventualmente, vocês são bons de serviço, assim, vocês vão fazer bem isso. E aí, o diretor jurídico desse banco vai e conta para o diretor jurídico de um outro banco que vocês fizeram o trabalho super bem, esse outro banco vai... Enfim, daqui a pouco vocês são... fama em cima daquilo, né? Daqui a pouco vocês são um escritório de direito bancário e que atende esse tipo de causa, que é algo que vocês não queriam fazer. Então, tem um foco. Isso foi super interessante, porque a partir disso a gente começou a tomar determinadas decisões que foram ajudando que a gente chegasse onde é hoje. Até eu imagino, estando presente em feiras, né? De Exato. startups. Teve uma decisão que a gente tomou no inicinho do negócio, assim, que foi muito... Hoje, olhando para trás, foi uma decisão que foi super acertada e que bom que a gente fez isso. Mas, na época, foi algo que poderia soar uma loucura, assim, né? O Marcos trabalhava comigo nesse outro escritório, né? E aí, no inicinho da nossa história, nem era Decom, era Oliveira Drummond. Decom veio depois com uma fusão que a gente fez com outro escritório. Mas, e ali, naquele começo, assim, a gente tinha feito... eu tinha feito um caixa ali para poder viver isso. O Marcos, ele era mais novo que eu, ele não tinha esse caixa, ele teve um apoio grande da família dele para poder seguir. E o escritório precisava fazer dinheiro, assim, né? A gente precisava fazer com que, passado pelo menos ali um ano de vida do escritório, a gente já conseguisse ter um rendimento vindo dessa iniciativa. E aí, a gente tinha, alguns meses de escritório, veio a possibilidade da gente fazer um investimento, que era um patrocínio no Founder Institute. O Founder Institute, ele é a maior aceleradora pré-seed de startups do mundo, assim. Eles começaram no Vale do Silício, depois eles expandiram o programa para várias cidades, e aqui em Minas Gerais existia um capítulo do Founder Institute. Eles pegavam ali startups que estavam no final da ideação, no início do crescimento ali, na fase de growth, e essas startups participavam desse processo, que era de 14 semanas ali, para que elas pudessem adquirir conhecimentos para poder colocar o negócio no mercado e crescer. Um dos maiores cases deles é a Udemy, que é bastante famosa, assim. De cursos online, né? Exatamente. Então, um dos casos foi a Udemy. Exato. Então, a Udemy é um dos cases ali do Founder Institute. E a gente conheceu a diretoria do Founder aqui em BH, né? E existia essa possibilidade de patrocinar e, ao mesmo tempo, ser o parceiro jurídico oficial do programa. Só que o patrocínio, ele era em dólar. A gente tinha que pagar $5.000 para poder fazer o patrocínio ali. Dólar é sempre caro. E a gente não tinha essa grana. Assim, isso foi 2019. Foi em agosto de 2019. A gente não tinha esse dinheiro. E aí a gente conversou com eles, né? Viu a possibilidade de parcelar esse valor. E eles toparam o parcelamento. O dólar parcelado até que a gente aguenta pagar, né? O dólar à vista é difícil. Exatamente. Mas tinha um grande risco, né? Porque, de acordo com a variação cambial, podia ficar muito mais caro, né? No futuro. Nessa época eu acho que tava uns 4 e pouco dólares, sei lá. É por aí, mais ou menos. E aí a gente voltou e falou, bom, já que eles toparam, vamos fazer. E a gente vai ter que fazer com que o escritório pague isso. Então, ali a gente começou a gerar relacionamentos nesse meio de tecnologia e inovação. Então, a gente, como parceiro oficial, tinha a possibilidade de participar de todos os encontros semanais que eles tinham. E, na 7ª semana, o encontro era sobre as questões jurídicas, porque as empresas, né, você não pode ser alguém que saiu do founder sem ser founder de nada. Então, você tinha que fundar a sua empresa efetivamente. Você falava com quem né? decidia, né? Exato. Então, aí, as empresas tinham que se constituir efetivamente, e a gente
poderia dar, eles não eram obrigados, logicamente, a ser assessorados por nós, mas era uma chance da gente poder vender nossos serviços para eles, né? Angariar novos clientes. Exato. E, ao mesmo tempo, fazer contato com os mentores, que davam ali, a cada semana, era um tema diferente. Então, poxa, foi falar de estruturação de equipe, de marketing, de como você faz toda a parte de gestão financeira da empresa. E a cada semana, você tinha ali três mentores, né, que já eram pessoas experimentadas no mercado, que davam aquela aula ali pro pessoal que estava participando. Então, era uma chance também da gente estar próximo desses mentores. E aí, a gente fez isso no Founder, a gente fez isso no Lemonade, que é um programa da UFMG. Também pensando em aceleração, a gente virou parceiro do CID, que é um programa do governo de Minas, e a gente foi crescendo nisso, assim, nessas conexões. E essas escolhas, elas foram feitas a partir desse momento que a gente decidiu fincar a bandeira na tecnologia e na inovação. E a nossa visão, ela sempre foi a de que a gente queria construir algo que a gente tem hoje, mas que na época não era ainda o que a gente poderia entregar, que era um one-stop shop. Ou seja, um lugar onde o empreendedor ele vai, a empresa vai e ela é atendida em tudo aquilo que ela precisa, em tudo aquilo que é importante para o dia a dia dela. Então, nesse caminho e nessa forma de enxergar o direito e trabalhando com essas empresas, a gente foi criando uma forma própria nossa de atuar, que foi aos poucos sendo identificada pelas empresas tradicionais como algo interessante. Então, nossa forma propositiva, nosso estar ligado ao timing dos negócios, nossa vontade de aprofundar em todos os detalhes ali, não só do cliente, mas do mercado, para poder gerar soluções inteligentes e criativas também, ainda que criatividade seja uma palavra que advogado normalmente não usa, mas existem os limites, existem as tomadas de risco que são tomadas aceitáveis pelo próprio cliente, pela própria empresa. Então, assim, a gente foi construindo dessa forma e empresas tradicionais começaram a enxergar. Então, hoje, a gente tem, sim, no nosso portfólio, muitas empresas de tecnologia e inovação, e daqui a pouco já vou te responder que você perguntou de alguns cases, e tem também empresas que são mais tradicionais, assim, pensando, por exemplo, no mercado de saúde, no mercado de construção civil, indústria, empresas que olham pra gente e falam assim, é isso que eu tô precisando. Eu não tô gostando mais da forma como eu sou atendido. Eu não aguento mais as esperas todas que eu tenho que ter, assim, porque o SLA do escritório é gigantesco, ele não entende que eu preciso dar coisa pra ontem. SLA é o tempo de resposta, né? Para que é o Service Level Agreement, né? Então, é o tempo necessário para poder responder a determinada questão, que normalmente é algo estabelecido ali, né? Então, se eu tenho um SLA de 5 dias, é 5 dias e eu não abro mão disso, assim. Então, você que, cliente, espere esses 5 dias, porque não tem como. Ou aqueles pareceres gigantescos que no final a conclusão depende e eu fico em cima do muro sem te contar aquilo que realmente eu entendo que é. Então, assim, é algo que as empresas, quando elas foram vendo que existia uma forma distinta de fazer isso, né? Tanto que DECOM, a nossa tagline, é um jeito diferente de fazer direito. Então, quando eles começam a ver que isso acontece na prática, efetivamente, elas entendem assim, é isso que eu preciso, né? Porque, no final do dia, toda empresa hoje que não entendeu que precisa inovar para poder sobreviver, em algum momento vai acabar morrendo, né? Sim. Então, essa nossa forma de enxergar as coisas, ela vai casando muito com essas empresas que já, mesmo tradicionais, já entenderam isso. Alguns cases interessantes do escritório, assim. Uma dos que eu gosto mais, assim, é da Arado. A Arado chamava Clicampo antes. A Arado a gente conheceu no Lemonade. Eles estavam ali no início da ideação, assim. A gente fez o primeiro memorando de entendimentos entre os 3 sócios, que era algo muito necessário ali, porque eram 2 irmãos e o pai que estavam começando esse empreendimento. E a gente segue com eles até hoje. Isso foi ali na época da pandemia, isso foi em 2020 mais ou menos que a gente conheceu. A gente está com eles até hoje e a gente viu todo o crescimento da empresa. Hoje ela é uma empresa que está muito grande, consolidada já. A gente não só fez várias rodadas de investimento em que eles receberam investimento, quanto a gente já comprou algumas empresas para eles, assim, né? Lógico, com eles ali assessorando essa compra de empresas ali.
mais estratégicas para poder fazer o business deles crescerem. Eles, basicamente, eles cortam os intermediários, na verdade, na cadeia da agricultura com restaurantes em especial. Então, ao invés do restaurante ele ter que ter ali um time que vai de manhã cedo no Ceasa para poder fazer a escolha ali dos melhores hortifrutigranjeiros para poder produzir, né, ao longo do dia o que é necessário, eles levam diretamente para os restaurantes e eles vão direto no produtor. Então, não tem Ceasa nessa história, assim. Então, e eles conseguem, com isso, fazer com que o produtor ele seja muito valorizado e que, na ponta, os outros clientes deles, né, consigam receber o melhor que é possível, assim, em um tempo que é muito menor também, né? Então, assim, é uma solução super interessante que está crescendo muito. Um outro case que eu gosto bastante é o do Alugator. O Alugator é uma outra empresa aqui de BH que veio para poder mudar a forma como a gente consome, né? Eles, no início, eles estavam muito voltados para o aluguel de determinados equipamentos que eles entendiam que as pessoas precisavam, mas não necessariamente elas precisavam comprar aquilo para poder usufruir. Eles foram muito no inicinho ali, pensando, por exemplo, em fotógrafos. Poxa, você vai fazer uma determinada sessão que você precisa de uma lente específica. E aquela lente você precisa para aquela sessão, mas uma lente profissional é super cara. Então, poxa, você vai comprar uma lente para aquela sessão, você não sabe exatamente quando você vai usar isso de novo. E, enfim, vai ficar muito caro para você. Você não sabe quando é que vai ser o payback disso, né? E aí eles começaram alugando isso. Depois eles viram que existia algo que era o produto que faria com que eles estourassem. E a gente começou com eles logo antes deles entenderem que produto era esse, assim. Na época a empresa tinha umas 13 pessoas, eu acho. E esse produto era o iPhone. Então, na hora que eles entenderam que o iPhone era um produto que tem um poder no mercado muito grande, no sentido de que as pessoas desejam ter um iPhone, desejam usar um iPhone, mas a maioria das pessoas não tem dinheiro para comprar um iPhone, eles viram, isso aqui tem algo aqui. E aí eles começaram a explorar isso. Né? O iPhone primeiro junto com outras coisas do portfólio, depois eles focaram só em iPhone. E isso fez com que a empresa tivesse um boom gigantesco, né? Então, a gente, num determinado momento, precisou, por exemplo, estruturar o braço financeiro deles para que eles pudessem adquirir os iPhones, né? Eles têm até uma estrutura que as pessoas podem investir, né? Exatamente. O Alu Invest. O Alu Invest, exatamente. Nós que ajudamos a estruturar isso, estamos com eles até hoje, assim, pensando em várias soluções, assim, para como otimizar essa questão do investimento, mas foi justamente isso, assim, porque eu preciso comprar o ativo, eu preciso comprar os iPhones para poder colocar no mercado, e eu tenho uma fila gigante aqui. Então, poxa, eu preciso ir ao mercado buscar formas de comprar isso. E aí eles viram nessa possibilidade de pessoas físicas, né, fazerem investimentos que são lastreados pelos ativos, né, que são os próprios iPhones, e com isso ter um ganha-ganha ali muito grande, né, porque eles têm a possibilidade, né, e fazem isso de uma forma magistral, assim, é impressionante o trabalho deles, de ter rendimentos que são muito superiores ao que você tem no mercado, em renda fixa. Então, foi uma iniciativa muito interessante que fez eles crescerem bastante, assim. Então, a empresa, hoje, ela é muito diferente da empresa que a gente começou lá atrás, quando eles estavam entendendo como que seria isso. É muito bacana você acompanhar essa trajetória, né? Exatamente. Mas, assim, a gente fez muita coisa ao longo desses tempos, assim, né? Pensando, por exemplo, em M&As que você mencionou. A gente vendeu a Monetos para o Santander, a gente vendeu a Farmi para o Grupo Vivio, na época era o Grupo Mafra. A gente vendeu o Melhor Plano e Alter para Amélios. Enfim, a gente fez muitas dos deals mais famosos, assim, né? E esses todos eu estou mencionando porque eles são públicos, né? Sim. As empresas que compraram são todas listadas em bolsa e tudo, então não tem nenhum problema mencioná-los.
E a gente fez questões que foram tão interessantes, os casos, que elas geraram até consequências futuras para a própria sociedade, assim. Um outro caso que eu gosto muito foi que a gente fez a venda da estoque para a Magalu. Na época foi o que no mercado se chama de aquahiring. Na verdade, a Magalu tinha interesse no time da estoque. Ela queria o time da estoque para poder cuidar de um produto específico que eles estavam ainda em ideação ali. E aí foi uma venda em tempo recorde, assim. A gente, da data em que a gente foi contratado, à data em que o deal foi finalizado, né, e foi assinado ali, foram 23 dias. Que isso. O que é um 6 número... meses já é rápido, né, para M&A. Exatamente. Foi um número absurdo, assim, né? Meus sócios, o Marcos e o Vitor, logicamente, né, que estavam à frente disso, não dormiram quase nesse tempo. Nossa. Porque um dos sócios, né, que estava à frente, ele estava nos Estados Unidos, ele morava lá. E aí eles precisavam ficar até tarde discutindo a minuta com esse sócio, né, em razão do fuso horário. Aí depois eles tinham que implementar o que eles discutiram durante a madrugada para poder apresentar no outro dia para os advogados da Magalu para poder... Indo e voltando. Exatamente, e fica indo e voltando, aquela loucura, assim. Mas por que isso gerou consequências para o futuro? Porque justamente esse sócio, ele é cunhado do Thiago, que é nosso sócio hoje. E aí, nessa história de insatisfações, né, o Thiago conversando no almoço com ele, falando, né, o Thiago, ele era, nessa época, diretor jurídico de uma grande construtora em São Paulo. E aí, conversando com ele, falando que ele queria fazer o direito de uma forma diferente, que ele via espaço, que ele não aguentava mais aquela tradição toda e tudo mais. Esse cliente nosso falou assim, olha, você precisa conhecer os meninos do Decon, então. Porque o que você quer, eles já fazem. Então, eu vou colocar vocês para conversarem aí para ver se sai alguma coisa. E no final ele resolveu sair ali dessa empresa, né? Ele tinha ido para lá para poder cuidar do IPO dessa construtora. Ele foi pré-pandemia. Na pandemia os rumos mudaram, assim, eles desistiram do IPO. Mas o que esse meu sócio Thiago queria fazer permaneceu, assim. E hoje ele é nosso sócio, ele que cuida do escritório lá em São Paulo. A gente tem o escritório aqui em BH e em São Paulo hoje. Que bacana. Até o nome da Decon transmite essa ideia tecnológica, né? Eu imaginei o .com, né? Exato, você pegou a lógica da história, assim. Assim, advogado não pode fugir do sobrenome na parede. Assim, não é vaidade de advogado que todo escritório chama o sobrenome dos sócios que fundaram, assim. É obrigação regulatória, assim. A OAB nos exige que seja assim. O mais distante que você consegue chegar é uma sigla a partir do sobrenome dos sócios. Então, Decon, na verdade, é Drummond Cunha Oliveira Milagres Mackey, agora, assim, né? Porque o Thiago entrou depois. Então, por sorte, o sobrenome dele tem um M ali que casa tudo, assim. Se não fosse, nem poderia entrar na sociedade. Não, até poderia, mas a gente não ia trocar o Decon. E aí a gente tava, né, quando a gente foi fazer o rebranding, né, saiu do Oliveira Drummond para ir pro Decon, foi quando a gente fez a fusão com o Cunha Souza Lima, que era o escritório do Henrique, que é meu sócio, né? Então, nessa época, o Vitor já era sócio meu e do Marcos, o Henrique veio, e quando o Henrique veio, a gente falou assim, olha, é uma boa hora para a gente poder, primeiro, colocar o nome do Vitor, que não estava ainda, né, que é Vitor Milagres, já estava Lucas Sávio Oliveira, já estava Marcos Drummond, né, Oliveira Drummond, o nome do Vitor não estava, e a gente tinha que colocar o nome do Henrique também. E a gente estava numa reunião de brainstorming, assim, com o pessoal que a gente tinha contratado para poder fazer o rebranding do escritório, e a gente não sabia que nome que a gente ia colocar. A gente pensava em várias questões e nada ficava sonoramente interessante. Até que veio esse insight, assim, do Decon, né? Que é, né? Como eu falei, né? Drummond Cunha Oliveira Milagres. Né? Se a gente pega as iniciais de cada um dos nomes, vira Decon. E fica numa ordem que é ótima, né? E que transmite muito dessa questão da tecnologia, né? A gente até A gente foi atrás do domínio, né? D.com, que seria um domínio maravilhoso, né? Só que esse é um domínio reservado, né? Assim, o Elon Musk tinha o X e ele queria tanto usar o X porque é muito difícil e muito caro que você tenha uma letra apenas. Sim. Uma letra.com. E o D.com estava à venda até, assim, ainda que fosse um domínio reservado, se a gente quisesse pagar as centenas de milhões de dólares, na verdade,
que ele custa, daria certo, mas ainda não é o momento. Então, talvez não seja a melhor estratégia. A gente acabou não comprando o D.com, mas essa era a nossa ideia inicial. E justamente porque leva isso, né, do .com ali, então deixa tudo muito bem amarrado. E aí foi aí que a gente, enfim, virou o Decom. Muito legal essa trajetória e essa busca por empresas de tecnologia, né? Eu achei muito interessante quando vocês viraram essa chave e começaram a participar de eventos, né? Porque isso direciona mais para o caminho que vocês queriam na época, né? Que é o que vocês atuam, embora não deixem de lado o mercado tradicional. O Lucas, eu acho que eu passei do que eu gosto normalmente, que é 1 hora, mas é porque o papo estava indo muito bem. Já deu o quê? 1h05. Mas a gente vai abrir uma exceção, porque é seu aniversário, então vai ser um episódio um pouco mais longo. Para finalizar, eu queria que você falasse 2 coisas, né? Primeiro, uma breve explicação da logosofia, um conceito, algo que transmita um pouco a ideia da logosofia. E depois, na sequência, deixar uma mensagem, seja para algum estudante de direito, algum advogado, ou algum empresário, alguém que queira empreender, enfim, uma mensagem para alguém que quer empreender na sua área ou em qualquer área, já que vocês têm essa visão geral aí. Maravilha. Bom, a logosofia é uma ciência. Ela surgiu na Argentina. Olha só, Argentina de novo na minha vida, assim. Ela surgiu na Argentina com um pensador e humanista que é o Carlos Bernardo González Pecotti. A logosofia ela é bastante recente, assim, né? Ela começou em 1930 com o Pecotti. E essa ciência é uma ciência que vem... assim, eu vou falar muito mais sobre o que eu vivo, que eu acho que é o mais interessante, Sim. sabe? Eu entendo que ela me ensinou, vem me ensinando a ser humano, efetivamente. Ela vem me ensinando o que é essa grande possibilidade de viver essa experiência como ser humano e entendendo o que significa isso efetivamente. Então, vou citar um exemplo, assim. Com a logosofia, algo que eu aprendi foi sobre a realidade dos pensamentos. Então, essa é uma realidade que, da forma como me foi apresentada, não tinha sido apresentado antes e me ajudou bastante a seguir e a tomar determinadas escolhas, assim. Vou dar um exemplo. Há bastante tempo, seria quase que impossível para mim estar aqui agora. Por quê? Porque existe um pensamento que eu tive que trabalhar bastante com ele, que era o pensamento de timidez. Esse era um pensamento que faria com que eu não tivesse aceitado seu convite, por exemplo, assim. Você fala assim, poxa, vai lá no podcast, assim, que câmeras? Eu vou ficar conversando ali por 1 hora com você, assim, é impossível, assim, eu não vou, não quero. E ao reconhecer esse pensamento e a entender como que esse pensamento atua, a entender como que é o mecanismo mental, efetivamente, assim, né? Como é que a gente está configurado, né? Que a gente tem uma parte mental, uma parte sensível, entendendo essas questões, entendendo, por exemplo, que o ser humano é um ser biopsico-espiritual, enfim, vários conceitos que foram me ajudando, por exemplo, nessa questão de trabalhar com a timidez. Porque o estudo logosófico ele é um estudo da própria vida. Ele é um estudo que a gente faz buscando aplicar a própria vida para poder verificar na prática se aquilo que está sendo apresentado é real ou não. É ótimo para mineiro, desconfiado, né? Porque, assim, uma das primeiras coisas que a gente vai estudar em logosofia é que existe a necessidade de trocar o crer pelo saber. Então, eu não vou só acreditar naquilo que está sendo apresentado para mim ali como sendo algo que vai me beneficiar. Eu preciso pegar aquilo, aplicar à minha própria vida e aí verificar se aquilo que está sendo dito é uma verdade ou não. Então, a logosofia ela veio para mim num período da minha vida que eu estava com uma busca muito grande, né? Quando eu tinha 19 anos, essa é uma parte, foi forte você ter feito essa pergunta, porque ela casa muito com o nosso papo todo de hoje, assim. Quando eu tinha 19 anos, eu me recordo muito bem que eu estava numa fila de teatro, assim, esperando para poder entrar, e me veio um pensamento, que era o de que eu tinha que tomar as rédeas da minha vida. Me veio isso com uma clareza muito grande, assim, Lucas, você tem que tomar as rédeas da sua vida.
Só que eu não fazia ideia do que significava isso, efetivamente. O que eu precisava para poder ter as rédeas da minha vida, para poder montar nesse cavalo bravo que é a vida e falar assim, vai para cá ou vai para lá. E quando eu tomei contato com logosofia, eu falei assim, olha, aqui tem algo que vai me ajudar muito nessa minha vontade de ter as rédeas da minha vida. E esses conhecimentos ao longo do tempo foram realmente me ajudando nisso. Então, por exemplo, essa parte de empreender foram os estudos logosóficos que me ajudaram a ter clareza sobre isso. Foram eles que me ajudaram a ver que esse era um caminho que eu poderia viver e que me beneficiaria muito. Em logosofia, a gente aprende que tudo que a gente vai vivendo na vida é um campo experimental. Então, o que eu estou vivendo agora com você aqui é uma experiência nova para mim. É o meu primeiro podcast. Espero que é o primeiro de vários. E nessa experiência que eu estou vivendo aqui, eu vou me observando enquanto eu falo para você, eu vou vendo o que acontece e eu posso estudar sobre essa experiência depois, para poder identificar aquilo que, por exemplo, poderia ter sido melhor do que foi agora, entende? Enfim, são vários aspectos, mas basicamente uma nova forma de compreender a vida e viver a vida, assim, se eu puder resumir. Eu gostei muito e tenho até interesse de estudar mais sobre, a gente pode até marcar com vocês, se quiser algum outro colega. Sim. A gente pode marcar depois um episódio para falar, talvez só de logosofia. Seria ótimo. Você é um excelente orador, Lucas, então assim, a gente vai ter que fazer mais podcasts. Pode me chamar sempre que quiser, Gostei meu querido. muito. E quer deixar uma mensagem final para o pessoal? Claro. Quando a gente resolve empreender, a gente vê que é como se várias janelas se abrissem, assim. Eu me sentia muito preso no escritório em que eu estava antes, assim, sabe? Eram aquelas 4 paredes e parecia que a vida era só aquilo ali. Na hora que eu resolvi dar o que no mundo do empreendedorismo, né, fala assim, do salto de fé, né? Eu vi que existem múltiplas possibilidades, que dá para ir para diversos caminhos diferentes, assim. Agora, algo que eu fui compreendendo que é muito importante fazer escolhas. Escolher alguma coisa e seguir aquilo ali. É lógico que não vai ser uma escolha não pensada. É lógico que é preciso estudar para entender quais são as variáveis, né? Para fazer aquilo que se está enxergando dar certo. Mas se você entendeu que existe um caminho a ser seguido para poder resolver uma dor que é um fato, uma dor que você verifica na sociedade, é esse o caminho que tem que ser seguido. E assim, é um caminho que ele sempre vai ter percalços, ele sempre vai ter lutas, né? Até porque luta é a lei da vida, assim. Não tem como viver sem ter luta. Até porque as lutas vão ajudando a gente a se superar, a crescer, a ser alguém cada vez melhor. Então, vão existir lutas, mas essas lutas, elas fazem parte e seguindo, né, com um foco, a chance de dar certo é muito maior do que se você fica pulando de galho em galho e cada vez que tem uma determinada dificuldade, você fala, não, isso daqui não vai dar certo e tudo, e vai e pula para outra coisa. Toda vez que você para alguma coisa, você volta muitas casas, né? Então, toda parada, ela pode ser um retrocesso. E se você muda de ideia, esse retrocesso ele pode ser ainda maior, se você ainda não conseguiu chegar ao ponto que você já tinha pensado. É lógico que vão existir situações em que você vai ter que trocar, porque a realidade está te mostrando que aquele não é o caminho. No início do escritório, a gente viveu isso. A gente quis explorar alguns produtos que eles não faziam sentido. Depois eles fizeram sentido, mas a gente estava talvez muito à frente daquilo que era a realidade. Então a gente teve que dar um passo atrás e mudar. Agora, o foco, ele sempre existiu. E aí isso foi conduzindo. Então, escolher um caminho e seguir, eu entendo que é algo que faz muito, muito sentido. Excelente. Olha, extremamente reflexivo o episódio de hoje. Eu agradeço muito a sua presença. Mais uma vez, vou te dar os parabéns pelo seu aniversário. Agradeço. Desejo muita saúde, paz, tudo melhor nessa vida. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, até a próxima.